A graça e a paz, meus irmãos, que eu rogo ao Senhor que as bênçãos e suas infinitas misericórdias estejam com cada um dos irmãos aqui reunidos. Estamos de portas fechadas, mas a igreja viva, aberta, para a honra e glória do nome do Senhor. E nesta manhã estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar com os nossos irmãos a palavra do Senhor. Reúna sua família, convide seus amigos, aproveite esse momento para enviar o link, compartilhar, para que juntos estejamos ao redor da palavra do Senhor para aprender lições que o Senhor já preparou para nossos corações. Vamos iniciar adorando ao Senhor. E vamos colocar aqui um vídeo para que vocês acompanhem, adorem ao Senhor e preparem seus corações para ouvir a sua palavra e aprender de suas ricas bênçãos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. O Cordeiro Santo de Deus deve ser exaltado, glorificado, porque Ele é o poderoso das nações, rico em bênçãos. E neste momento vamos, antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos separar um momento de oração, de intercessão pelos nossos irmãos que estão
enfermos. Então, se você tem alguma pessoa, compartilhe no grupo, para que estejamos todos agora, neste momento, orando, intercedendo ao Senhor pela saúde de nossos irmãos. Estamos lembrando, por exemplo, o irmão Gerson está com alguma dificuldade, está com dificuldade de saúde. O pai da irmã Ana Patrícia, né? Pode falar alto. Irmão Raimundo Monte, né? Na UTI. O pai do irmão Érico. Então vamos orar neste momento pelos nossos irmãos que estão com dificuldades, rogando ao Senhor. Pai querido, amado, louvado seja o teu nome. Te exaltamos porque o Senhor é poderoso, rico em bênçãos, fiel e atende às nossas orações. Nós confiamos no Senhor. E é por isso, Pai, que estamos humildemente em tua presença neste momento, para suplicar a tua graça e misericórdia, segundo a tua vontade. Abençoa nossos irmãos que estão enfermos. O Senhor conhece cada um deles. A tua igreja agora está orando neste momento por eles, ó Pai. Destacando aqui, em especial, a vida do irmão Gerson, que está com dificuldades. O irmão Montes, que é o pai do Érico. Ó Deus, tem misericórdia, visita. O pai da irmã Ana Patrícia, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida dele, ó Pai. Tenha misericórdia de todos os irmãos que estão com dificuldade de saúde agora. Nós confiamos no teu poder e na tua soberania. Neste momento, vem estar conosco, nos abençoando com o teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, para que, lendo a tua palavra, ó Pai, possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor tem preparado para nós. Fica conosco e nos abençoa em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos também, antes de iniciar uma pequena informação, a igreja está, neste momento, agora aqui na porta da igreja, distribuindo gratuitamente essas máscaras, né? É uma iniciativa da ação social da nossa igreja, com a cooperação de alguns irmãos que voluntariamente se juntaram e contribuíram para a confecção, né? Então, vários modelos de máscaras que vão apoiar nesse momento de dificuldade, né? Nós temos aqui vários modelos bonitos, bem feitos, máscaras de qualidade, né? Quem tiver alguma necessidade de uso de máscaras, podem passar aqui na frente da igreja, que receberá gratuitamente. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos e lhe retribua ricamente conforme o Senhor tem nos abençoado. Amém? Vamos prosseguir. Acompanhe aqui no telão a nossa aula de hoje, dando prosseguimento o que estamos estudando no livro de Efésios, as cartas de Paulo, que nós já estudamos, Gálatas, e agora estamos estudando o livro de Efésios, e hoje vamos particularmente estar estudando Efésios capítulo 4. Então abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, e vamos iniciar. Pedimos novamente que o Espírito Santo esteja nos conduzindo para que alcancemos os objetivos aqui propostos. Na aula de hoje, temos como tema o desafio da unidade em Cristo. O desafio da unidade em Cristo. Nós temos como propósito para hoje compreender que o que há de nos identificar como discípulos de Cristo é exatamente sermos um, assim como Jesus e o Pai são um. Jesus que já afirmou: eu e o Pai somos um.
E nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se realmente nós, irmãos, formos também um. Nós temos que ter essa compreensão. E tendo essa compreensão, desenvolver a unidade, tendo como Jesus a perfeição a ser buscada. Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo. Esse é o nosso objetivo para hoje. Abra aí Efésios capítulo 4, versículo 13, que é o texto onde estaremos assim focando a nossa lição de hoje. Acompanhem e leiam comigo, leiam em alta voz, todos juntos aí aonde, na sua casa, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ó Pai, aplique essa palavra em nossos corações neste momento. Faz-nos compreender o que o Senhor quer que nós entendamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Até que cheguemos à unidade da fé. Pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. São verdades profundas que nós precisamos conhecer agora. Nós vamos aqui destacar algumas formas de unidade cristã. Quando há unidade, e nós falamos unidade da igreja, unidade dos irmãos, todos são beneficiados. Pessoas unidas, elas conseguem fazer muito mais do que se estivessem fazendo sozinha. A exemplo disso está aqui, ó. Essas máscaras foram produzidas por uma pessoa, uma equipe, mas certamente sozinha não conseguiria. E mais com a ajuda de algumas pessoas conseguiremos mais rápido e maior quantidade. Não é à toa que Deus nos criou para vivermos unidos com Ele e com as outras pessoas. E aí as pessoas são identificadas hoje por vários tipos de igrejas. Por exemplo, igrejas históricas, que são aquelas com características conservadoras, muito rígidas, muito centradas. E também tem as igrejas contemporâneas, que buscam um programa novo, culto, inovadores, a interação com as tendências do novo século. Também tem aquelas igrejas renovadas ou carismáticas que dizem viver na busca de experiências crescentes e de avivamento. E tem aquelas igrejas abertas que buscam um equilíbrio entre uma tendência e outra, um novo estilo de conviver com as diferenças. Uma razão apresentada por Jesus Cristo para que as igrejas se apresentassem vitoriosas foi a unidade. E a unidade é muito importante para a igreja. Em Jesus, todos somos membros do mesmo corpo. Jesus já disse isso, né? Eu sou a vara, isto é, o caule, e vocês são os ramos. Individualmente, cada uma planta tem um caule e tem as suas vários galhos, né? Sem o resto do corpo, um dedo, um dente, um pé, morrerá.
Experimente, por exemplo, arrancar um galho de uma planta depois de meia hora, por exemplo, se não já estiver seca, vai morrer. Assim também acontece na nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós precisamos ter comunhão, estar ligados em Jesus Cristo e ter comunhão uns com os outros. É verdade que todos somos diferentes, mas em Jesus estamos unidos e podemos exatamente compartilhar e superar essas diferenças. E aí está o grande desafio, tema da lição de hoje. Como superar esses desafios, né? Não podemos andar como homem natural. O crente faz parte do corpo de Cristo e é o novo homem, nova criatura. Amém? Então, nesse contexto, vamos identificar esses desafios e vamos superá-los com a graça de Deus. Estão ligados nessa jornada? Amém? O primeiro desafio que eu quero compartilhar com os irmãos está escrito lá em Efésios capítulo 4 e versículo 1. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá está escrito: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O desafio da unidade está no fato de andar digno. O que é andar digno? O desafio reside em buscar a unidade de vida. Unidade é a dignidade em nosso viver. Esta vida digna depende muito das nossas escolhas, das nossas decisões. E as nossas escolhas, as nossas decisões revelam o nosso caráter. Por isso que as qualidades morais, a imagem moral de Cristo em nós, deve assim prevalecer. Só aqueles poderes que são refletidos em Cristo irão preservar a unidade em nós. Cristo nos deu muitos exemplos e orientações de como viver essa unidade. O andar, a nossa vida cristã, está impresso em cada atividade que nós fazemos. Nossos passos, nossas palavras, as nossas ações, tudo isso precisa ter dignidade. E essa é a exortação de Paulo, né? Lá em Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 e 20, reside uma promessa que Deus fez ao seu povo. Se os irmãos quiserem a oportunidade, abram aí Ezequiel 19, 11. Tem um texto lindíssimo que diz assim, ó: dar-lhe-eis um coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei a carne e o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os execute. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Observe, meus irmãos, que isso não depende do nosso esforço. Já é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Eu desejo ser igreja unida, igreja unânime. E os irmãos, nós não somos merecedores dessa vocação, mas no meio de expressarmos o chamado
que recebemos de Deus. Viver de maneira digna, nos tornarmos dignos dessa vocação, é vivermos como Paulo escreveu, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito como vínculo da paz. Está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, que nós estamos estudando, lá nos versículos 2 e 3. Por isso que Paulo faz essa exortação, para que de tal maneira vivamos, para que o mundo reconheça que somos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Nossa vida, a nossa maneira de viver deve ser de tal maneira que os outros percebam e compreendam que somos filhos de Deus. A igreja deve andar essa humildade, essa mansidão, essa paciência, esse amor sempre crescente, que são características de uma vida digna da vocação em que fomos chamados. Deus nos chamou para ser salvos, para viver essa vida digna. Que lição maravilhosa podemos aprender hoje, amém? É por isso que é o desafio. E o desafio, ele passa para a prática. Eu queria que os irmãos fizessem aí uma autoavaliação, colocando uma escala de 1 a 10. Eu não vou colocar 0 não, porque 0 já é muito. De 1 a 10. Onde 1 seria estou precisando muito, e 10 já cheguei na plenitude de Cristo. Que nota você daria se a minha vida, ou se a sua vida, avalie-se cada um a si mesmo? Como anda a sua vida? Se ela condiz com o seu chamado da vocação celestial. Na sua área pessoal, particular, como é que anda a sua vida de oração, de leitura, de tratamento com as pessoas, né? De resposta aos problemas que sobrevêm? Que nota você dá? Que nota você dá à sua família? Isto é, a sua relação com a sua família. Como é que sua família lhe vê? Já que estamos em família, né? Você poderia depois fazer uma avaliação reversa. Isto é, em vez de você se avaliar, peça como é que os outros estão vendo você. Muito bem. E como é que está a sua avaliação em relação à sua igreja? A sua participação nos ministérios, nas atividades da igreja? Que nota você daria? E finalmente, que nota você daria sobre a sua vocação, sobre o seu viver, sobre o seu procedimento na sociedade? Por exemplo, no seu trabalho, na sua escola, quem estuda, no seu bairro, na sua comunidade. Como é que está funcionando? E aí faça a média, some a sua área pessoal, some a sua nota da família, some a sua nota da igreja, some a sua nota da sociedade, divida por 4. Qual foi a nota média que você alcançou? Como é? Está bem? Está próximo da medida da estatura de Cristo? Ou está precisando melhorar? Essa é a oportunidade de você fazer isto agora. Lembre-se, você é uma nova criatura. Amém? Se encerrássemos a aula por aqui, tenho certeza que já teria fazido muito sentido a nossa aula de hoje. Mas temos mais desafios a enfrentar. O próximo desafio da unidade está na compreensão
que a nossa vida pode ser vivida em meio à adversidade. Abra em Efésios capítulo 4, versículo 11. Texto maravilhoso. Efésios 4:11 diz: E ele, o Espírito Santo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual a diferença que há entre unidade e uniformidade? Observe que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é perfeito. E uma delas é a diversidade. Vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Se irmãos olharem, quem tem a oportunidade de ter um jardim, ou pelo menos já viu quantos tipos de flores nós temos, de cores. Olhe para os pássaros, uma variedade enorme, cada um deles mais belo do que os outros. Deus é maravilhoso, e a diversidade existe não é para espalhar, é para unir. Ser diferente é belo, é atrativo. Ser igual e fazer igual ao que todo mundo faz perde um pouquinho a graça. É por isso que Deus, na sua ciência, né, que é muito maior do que a nossa, nós não temos nem como descrever, nos capacitou cada um com dons e habilidades, interesses diferentes, cada um conforme ele quer. E aí, em muitas situações, ele habilitou cada um com suas capacidades naturais, no caso os talentos, que também são dádivas de Deus na nossa criação, para que juntos, e aí é a maravilha, juntos sejamos bênção. Tem uma frase que é dita assim: juntos somos mais fortes, né? Uniformidade é tudo igual, e unidade é os diferentes sendo um. E é por isso que a unidade é linda. Deus é maravilhoso. É na diversidade que o Espírito Santo trabalha, promovendo a edificação da igreja. Nem todos exercem a mesma coisa no corpo. Mesmo a sua mão, observe aí, olhe para a sua mão. Eu tenho aqui nessa mão 5 dedos e não tem nenhum igual. Nesta outra mão tem mais 5 dedos e nenhum deles são iguais, embora sejam parecidos. Cada um deles tem uma função diferente. Isso é diversidade. Já pensou se todos os 10 dedos, né, fossem iguais, fossem uniforme? Deus não quer a uniformidade. Deus quer a unidade. Eu lembro quando Cristo chamou os discípulos, nos deu esse exemplo de diversidade. Cada um dos discípulos eram diferentes. E a diversidade existe exatamente para que possamos viver a unidade. Sem diversidade não existe unidade, passa a ser uniformidade. Novamente afirmo, nós precisamos usar cada um
as bênçãos que o Senhor nos deu, ou sendo apóstolo, ou sendo profeta, ou sendo evangelista, ou sendo pastor, ou sendo mestre, ou sendo faxineiro, limpador, ou tocando algum instrumento, ou louvando ao Senhor, ou visitando, ou orando, ou dando conselhos, seja o ministério que o Senhor colocou no seu coração. Desenvolva o seu ministério, tendo essa compreensão que cada um fazendo aquilo que o Senhor preparou para você fazer, a igreja se desenvolve. Isto é unidade. Louvado seja o Senhor. Nem todos exercem a mesma coisa no corpo, mas a unidade é preservada, e essa unidade existe, essa diversidade existe para que possamos viver em unidade. Isto é um desafio, viver na diversidade em unidade. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Mas não acabou não, tem mais desafios importantes que precisamos compreender. O próximo desafio tem a ver com o desafio de seguir o exemplo da estatura de Cristo. Vamos entender este versículo. Lá no versículo 13, abra sua Bíblia aí. Até que alcancemos a unidade da fé. Nós entendemos o que é unidade. Unidade é todos iguais. É todos fazendo o que tem de ser feito conforme a capacidade que Deus deu a cada um. Unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à maturidade. E aí eu quero que os irmãos, se puder, destaque esse texto. Unidade da fé e maturidade, atingindo a medida da estatura de Cristo. Eu vou trocar essa palavra, porque nosso português é um pouquinho complexo, eu vou trocar assim, atingindo a medida da plenitude de Cristo, certo? Amém? A vida espiritual deve ser uma vida crescente. Quem não quer crescer? Então vamos também, hoje vai ser uma aula de avaliação, né? Glória a Deus. Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade. Não é à toa que a gente nasce, fisicamente falando, e aí cresce e cria, fica assim uma pessoa assim bonita, que nem eu, né? No Rio não. Vamos lá. A gente cresce, né? Se desenvolve, estuda, tem um bom trabalho. Muito bem. Da mesma maneira, nós também nascemos espiritualmente e precisamos crescer na maturidade. Quem não é maduro facilmente cai nas armadilhas do diabo. E quem é maduro dificilmente é levado por isso. Quem é frágil na fé não consegue vencer a tentação, cai na mentira com facilidade, na fofoca. Todos podemos crescer e crescer muito mais em Jesus. Tem uma música que eu gosto muito de cantar: te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. E quando ficamos maduros, nós temos mais capacidade de ajudar os outros que estão com dificuldade. Nós não podemos nos contentar com o básico. Na maturidade nós encontramos muitas bênçãos. É como subir ao monte. Estando no alto do monte, nós conseguimos ver com maior clareza. A esse crescimento chamamos de vigor espiritual.
Então, a pergunta é: observe a característica aqui na tela. Responda sim ou não. Tenho maturidade na minha fé? Estou crescendo no conhecimento de Deus? Tenho buscado desenvolver unidade, tendo como Jesus a minha meta de perfeição de viver? Sim ou não? 3 perguntas que deixam a gente muito pensativos. Na verdade, essas perguntas deveriam ser: todo o tempo estou crescendo. Tenho maturidade na fé? Estou crescendo. Estou crescendo no conhecimento, estou buscando. Tenho desenvolvido a unidade em Jesus, como perfeição a ser buscada, estou buscando. Glória a Deus. Então, esse vigor espiritual, quando alcançamos tendo a maturidade espiritual, essa maturidade evidencia o pleno conhecimento de Jesus, não em coisas inúteis e sem valor. Essa maturidade não é segundo o meu padrão, não é segundo o seu padrão, não é segundo o padrão que o mundo dita. Não é maturidade para atender às minhas expectativas. Não é, maturidade, não é, como é que eu digo, para o meu proveito próprio, benefício particular, mas exatamente para atender às expectativas de Jesus. Deus nos criou para sermos exemplos. Esse ideal que Paulo ensina não é para alguns, é para todos. Essa maturidade traz ânimo e vigor na vida do crente. É ou não é um desafio? E outro desafio também importante é manter alcançando essa maturidade. Abra aí no Efésios capítulo 4 e leiam comigo os versículos 15 e 16. Acompanhem comigo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Jesus, todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A igreja cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Que versículo poderoso, que nós possamos assim absorver em sua plenitude. Crescer traz a ideia de ânimo e fervor. Eu sou apaixonado por agricultura e gosto de plantar e gosto de cuidar das plantas. E é lindo ver a planta crescendo com vigor, né? Que diga isso a Dona Marlene. Lá em casa tem muitas plantas e quando ela vai crescendo e vai adubando, ela vai se tornando uma planta viçosa, né? Isso é maturidade. Do mesmo jeito, como é bom ver um novo convertido que vai crescendo e vai se tornando forte, vigoroso. Essa é a ideia de ânimo, de fervor. Crescer é deixar a infantilidade, a fragilidade de criança. Porque a criança não sabe enfrentar a fase adulta. A criança não sabe viver os desafios que a vida lhe impõe. Uma criança, em qualquer desafio, esmurece, desfalece, não se resolve. E é por isso que nós precisamos crescer para chegarmos à fase da maturidade cristã, com vigor, com força, com coragem, com iniciativa, com saúde,
com potencial de fé. Crentes maduros desenvolvem um potencial de fé. E é por isso que o corpo precisa estar bem ajustado. Um corpo que não está bem ajustado é um corpo cheio de dor. Quando a gente vai envelhecendo e à medida que as juntas vão ficando fora do lugar, né? Principalmente aqueles que não fazem exercício, né? Não é, pessoal, fazer exercício, né? Aí o corpo vai ficando fora de ajuste. Aí começa a aparecer as dores, a barriga começa a crescer e aí não vai funcionar tudo certinho, né? Quando nos propomos a conhecer, valorizar e usar os ensinos de Jesus, a unidade é conquistada, preservada, e aí essa unidade vai avançando para a maturidade. E é por isso, meus irmãos, que eu quero destacar que a doutrina e o ensino não se separam, como pensam alguns. O que separa, divide e quebra é o desvalor aos ensinos que Jesus dá. Eu amo estudar a Bíblia e gosto de compartilhar com os irmãos. Gostaria muito que os irmãos também crescessem nisso para ajudar aos outros que também precisam. Quero fazer aqui um alerta para os irmãos, né? Precisamos assumir o compromisso sério com as nossas doutrinas, que são os ensinos do Senhor. No mundo, o que tem de baboseira, ensinos tronchos, troncos, é fora de sério. Precisamos estar advertidos contra aqueles que ensinam doutrinas que não são fundamentadas na fé. Precisamos viver a sã doutrina, ser fiéis. Não é simplesmente crer, eu sou crente e pronto. Não é isso não. Deus quer que cheguemos à maturidade da fé. O desprezo à doutrina traz resultados em erros e blasfêmias contra Deus. Não basta uma pessoa dizer que crê em Cristo e logo nos tornamos irmãos dele sem saber essa doutrina. Não. Isso tem compromissos sérios, futuros. Nem todos os crentes se importam em conhecer doutrina. Esse assunto fica relegado para segundo plano. Um cristão inseguro estará sujeito às falsas doutrinas. Como ficará as futuras gerações se não estivermos ligados e fundamentados na sã doutrina? A doutrina precisa ser modelo da nossa vida. Doutrina significa estudar a palavra com profundidade. Amém? Isso é um alerta para os irmãos e também um desafio da unidade. Quando nós não somos unidos na doutrina, há as divisões. E isso é motivo de inúmeras igrejas divididas. Falta de unidade na doutrina. É ou não é um desafio? Tem mais. Há algo prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade cristã? O que você pode fazer para solucionar esse problema? O que você pode fazer para promover a maturidade cristã da sua igreja? Veja que você tem grande responsabilidade. Nós temos um grande desafio. E aí o próximo desafio é este. O desafio da unidade promove ética nos relacionamentos, principalmente relacionamento com Deus e com os homens. Abra em Efésios 4, versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os que não são cristãos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui tem 2 destaques. Não andeis
é um imperativo, isto é, uma ordem. Na vaidade da mente, na inutilidade dos seus pensamentos. Meus irmãos, como seria bom se nós compreendêssemos essas verdades. Veja só, Paulo destaca aqui 3 tipos de homem, ou natureza, melhor dizendo, né? O homem é um só, são 3 tipos de natureza. A natureza natural, carnal e espiritual. Quando nascemos naturais. E aí, à medida que nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa capacidade de discernimento, nós somos tendenciosos ou a ser carnais ou a ser espirituais. Quando andamos em espírito, o nosso andar necessariamente é um andar espiritual. E quando vivemos na carne, as nossas ações são ações carnais. O crente faz parte do corpo de Cristo e, portanto, é um novo homem, uma nova natureza. Deve trocar as velhas vestes do velho homem pela nova vestimenta. E aí temos a manifestação exterior da união com Cristo, que foi a união interna. O crente é essencialmente e radicalmente diferente. E por isso que ele deve ser visto pelos que o cercam como um homem espiritual. Não podemos agir de maneira carnal. Essa é uma luta, esse é um desafio. Não devemos andar com a nossa vida comprometida com a ilusão, porque nossa vida é passageira e transitória. Observe o versículo 17. Não vamos deixar os nossos próprios pensamentos dominar nossas vidas. Nossos pensamentos são tudo vaidade. Salomão disse: eu fui jovem, sou velho e posso observar que tudo na nossa vida é vaidade. Tudo é ilusão. O nosso desejo é atraído pela concupiscência. Isso é viver um viver carnal. Nós precisamos estar olhando para as coisas espirituais. Precisamos romper com o passado. Não somos como aqueles que não somos, não devemos ter mais aquela vida que vivíamos antes, né? Não devemos andar nas trevas, obscurecido pelo entendimento das nossas ações, lá no versículo 18. Obscurecido é coberto de trevas. O crente não pode ter a facilidade de compreender se estiver no escuro. A Bíblia é a lâmpada para nossos pés, luz para nosso caminho. E por isso devemos andar uma vida na luz, né? Quem anda na luz jamais andará em trevas. Não podemos ficar alheios, separados da vida de Deus, versículo 18. Quem vive estranho às coisas de Deus é que nem a planta que foi cortada, lá o galho que saiu, né? Vai murchar. Viver estranho à vontade de Deus, murcha, morre. E nós precisamos ter um coração límpido, puro, diante de Deus. Quando, lá no versículo 18, assim, pela dureza dos vossos corações, traduz, quando é pedra, é insensível, não consegue perceber as coisas, a capacidade do mal que está à nossa volta, não consegue compreender, perde o sentimento, a percepção. E aí o que acontece? Resultado disso, se entregam a toda dissolução, comete toda impureza, licenciosidade, condutas ultrajantes, sem qualquer preocupação com os padrões. É o que acontece no mundo hoje. Deus sente tristeza quando
fazemos essas coisas, entristece o coração de Deus. Palavras tolas também ofendem Deus. Quando eu falo coisas que não agradam a Deus, na verdade, o que é que acontece? Eu estou negando a sua presença santificadora em nós. Por isso, meus irmãos, vigie os lábios. Toda a nossa palavra que sai da boca deve glorificar a Deus. Olhe, amargura, espírito ressentido, que se recusa à reconciliação, cólera, ira, se referem à animosidade pessoal, ódio persistente, irritação, agressividade, gritarias, blasfêmias, acusar facilmente ou abusivamente as outras pessoas, caluniar. Todos esses tipos de maus sentimentos não devem jamais estar presente em nosso meio. Isso é falta de maturidade, isso é falta de sensibilidade, isso é dureza de coração. E como é que a gente fazemos isso? Com a prática do perdão, sendo compassivos, sendo perdoadores, vivendo como Cristo viveu. Eu quero nesse momento colocar uma canção, uma música. Eu quero que os irmãos reflitam nessa música. Eu encontrei um coral cantando essa música, achei muito interessante e quero compartilhar com os irmãos neste momento. Essa música traz exatamente a lição sobre vivermos a unidade, vivermos o padrão que Deus nos colocou. E essa lição traz exatamente, essa música traz exatamente o conceito de unidade, né? De vivermos juntos. Acompanhe em oração essa música. Quem souber, cante. Quem não souber, ouça e desfrute dessa música maravilhosa. Santo Espírito, faz-nos que este mundo te conheça por sermos em ti. Faz-nos Pai, faz-nos Santo Espírito, faz-nos que este mundo te conheça por sermos em ti. Oh, quão bela é tua igreja, Jesus. É o teu povo reunido com um só coração. Somos irmãos de diversas nações, adorando a um só Deus, proclamando tua luz. Oh, quão bela é tua igreja, Jesus. Santo Espírito, faz-nos que este mundo te conheça por sermos em ti.
pela vida que levamos, pelos frutos que mostramos, conhecidos pelo amor. Então verão diferença que neste mundo não há, conhecidos pelo nosso amor. Faz-nos um, Pai, faz-nos um, Santo Espírito, faz-nos um, que este mundo te conheça por sermos um em ti. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo ao céu. Somos de Deus, sim, povo seu. Em seguida, pegou um cálice com vinho, deu graças a Deus e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, pois isto é o meu sangue. Como viver essa unidade? Realmente, viver em unidade é um grande desafio. Mas a unidade é o distintivo, é o que distingue o crente. É o que nos há de identificar como discípulo de Jesus Cristo. É sermos um, assim como Jesus é um com o Pai. Neste mundo que se prega o isolamento, a intriga, o ódio, o rancor, o ressentimento,
Deus levanta a igreja por ordem divina para viver a diferença nos relacionamentos, numa unidade santa, sábia e coerente. E como viver essa unidade? Eu tenho aqui 3 grandes respostas para os irmãos, para colocar em prática a unidade cristã. Primeiro, como viver a unidade? Preservando e enfatizando na vida os valores do reino. Como viver a unidade? Tendo o entendimento de que ser diferente não pode impedir viver a unidade. Como viver a unidade? Desenvolver a unidade tendo Jesus como modelo de perfeição, de ser buscada. Amém? Se fizermos isso, estaremos unidos em Cristo. E todos vão dizer: você é filho de Deus. Amém? E eu quero aqui mais uma coisa, passar um desafio para você, desafio para casa. Escolha um dos desafios de hoje, que nós relatamos, para você aplicar na sua igreja, no seu viver diário. Amém? A aula de hoje é muito prática, e que eu rogo a Deus que todos sejam abençoados. Quero finalizar aqui orando ao Senhor, para que o Senhor conceda unidade em Cristo e que nós estejamos abençoados em nome de Jesus. Roda mais uma música aí, para poder a gente consolidar com louvor e adoração o que nós aprendemos hoje. E todos fiquem na paz do Senhor. Tua unção está neste lugar. Oh, quão bom e agradável é estarmos todos juntos. Salmo 133, está escrito que quando estamos juntos, Deus derrama a sua bênção e a sua unção sobre nós. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina Sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. ali Deus determina. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. agora diga para o seu irmão e para a sua irmã: Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. sobre ti. Sobre ti está a bênção do Senhor. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, De nos amarmos uns aos outros. de